O som. Abram comigo o texto de 1 João, capítulo 8. 1 João, capítulo 4, versículo 17 e 18. Diz assim a palavra de Deus: Nisto é aperfeiçoado o amor, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Quero dar ênfase aqui na leitura. O medo produz tormento. Vamos fazer mais uma menção de ir ao Senhor, nos colocar aqui como quem carece da graça. Ó Senhor, nós queremos estar aqui no Teu Espírito, Deus. Queremos ter um coração como daquele publicano que chegou diante de Ti. Aquela história que Jesus conta a respeito do fariseu e a respeito do publicano, que ele chegou diante de Ti, Senhor, com os olhos baixos, não conseguindo olhar para cima, esmurrando o peito. Pede perdão ao Senhor, tem misericórdia, porque eu sou pecador. Aqui, Senhor, não há ninguém que se livre dessa maldita expressão. Nós somos pecadores. Mas estamos aqui, Senhor, buscando encontrar, Senhor, alívio na revelação da cruz. Buscando, Senhor, em Ti, vivermos uma profundidade, Senhor, com o Senhor, contigo, para que possamos ser livres, meu Deus, das amarras desse mundo, das amarras desse tempo, ó Deus, das coisas que nos prendem, que nos levam, Senhor, a estar tão desacossoados, tão desanimados, tão tristes. Queremos uma vida autêntica em Jesus. Queremos uma vida que realmente nos leve ao contentamento, à alegria plena, como Jesus mesmo nos deu indicação de que é possível nós vivemos uma vida em abundância. Uma vida em abundância é que queremos viver em Jesus. Revela, Senhor, aqui a nós, os nossos corações, meu Deus, a nossa consciência. Desperte o nosso espírito para o tempo de hoje, onde o Senhor está fazendo e chamando, Senhor, os teus para a tua obra. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. A gente tem uma opressão sobre nós que o autor aqui da carta, o apóstolo João, ele vai falar que no dia do juízo haverá
para aqueles que vivem o que Ele está chamando para viver, confiança. E, ao que parece, ele vai falar que é confiança e medo. O medo é algo que deve ser eliminado, porque precisamos manter confiança no dia do juízo. E eu não sei quanto a vocês, mas para mim o medo é uma persona constante, presente. O medo na minha vida é algo que não se desapega de mim. O medo é algo que a gente não consegue evitar. Talvez a gente consegue fazer uma roupagem, colocar algum tipo de vestimenta, algum tipo de máscara que vai, de repente, esconder isso para as pessoas que estão um pouco distantes. Mas não tem ninguém mais próximo de você do que você mesmo. E você conhece os seus medos. Às vezes é difícil reconhecer o medo que está instalado em nós. O medo é algo que nos deixa de joelhos. Às vezes, poderia deixar a gente de joelhos diante do Senhor. Mas o medo muitas vezes nos deixa diante das circunstâncias de joelhos. Nós nos rendemos por causa do medo. Nós temos pânico, paralisamos, deixamos de avançar, deixamos de acionar o nosso homem interior, porque paralisamos mediante o medo. E hoje nós vamos conversar um pouco aqui sobre esse medo que vai corroendo a gente e, de certa forma, ele é um empecilho para a gente crescer confiando em Deus. Em primeiro lugar, a gente precisa compreender aonde começa o medo. Aonde está a origem do medo? Por que eu não precisei ser trabalhado para ter medo? Eu nasci assim. E se eu nasci assim, eu posso fazer eu como homem, né? O Adão, homem, foi quem inaugurou isso para nós. Lembra do texto de Gênesis 3? Abrem lá comigo, Gênesis 3. Vamos só ler essa expressão. Gênesis 3, 8, vou ver se é 8 aqui. Olha só. Adão está num momento intrigante. Adão, ele tinha acabado de cometer o pecado da desobediência. É fato que quem começou essa desobediência foi a mulher, mas ele, como um bom omisso, ele se posicionou junto com ela, lógico que colocando ela para queimar, para ser sabatinada por Deus. Mas nesse momento, Eva ouve a serpente, dá ouvidos à serpente, deixa aquilo ganhar o seu coração, ela come daquilo que era proibido, e o texto diz que ela come e dá ao seu marido, e ele come. E imediatamente eles já começam a perceber que eles estão nus, e coloca folhas de figueira, uma vestimenta de folhas de figueira.
e se escondem atrás dos arbustos. E o texto começa desse jeito aqui. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim. Ele já tinha ouvido antes. Já era costume do Senhor aparecer e falar com Adão. Mas nesse momento, depois da desobediência, alguma coisa acontece diferente. Então ele responde: ouvi a tua voz no jardim. E, porque estava nu, tive medo. E me escondi. Perguntou Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comeste? Então, aqui nasce o medo. O medo é algo que tem raiz no Éden. No medo, no Éden, nós conhecemos a questão, enquanto Deus estava ali proferindo palavras com a sua voz, o homem se sente nu, sente vergonha, ele se sente exposto, ele tem medo e ele se esconde. O medo, ele entra em cena, essa persona que habita dentro do ser humano, ele entra na presença, ele entra diante de Deus, ele entra no homem diante de Deus, e o homem agora, que foi chamado para fazer um tipo de preparação para hospedar Deus, agora, ele que foi chamado para hospedar Deus, agora ele teme hospedar Deus. Ele se sente ameaçado em hospedar Deus. Ele muda o jeito de enxergar como hospedar aquele que me chamou para hospedá-lo. E o medo aqui aparece ligado à culpa, à vergonha e à fuga da presença de Deus. O medo, então, agora, ele toma o coração de Adão e o nosso. E agora, no nosso coração, o medo produz filhos. O filho chamado fuga, o filho chamado isolamento, o filho chamado máscaras, o filho chamado estou sempre na defensiva. O medo agora é algo que percorre, que corrói e que abala as estruturas humanas. E as consequências desse abalo é que o homem agora não consegue se portar de maneira adequada diante de Deus e diante dos homens. O medo governa o cristão como nós, nascemos em Cristo Jesus, mas ainda precisamos lutar com esse medo, e a luta que é travada para vencer esse medo está no texto de 1 João. Mas nós, como cristãos, estamos lutando dia a dia. Mas vivemos como Adão. Eu me escondi. Nós sempre estamos assim, de alguma forma, com o nosso coração, com o nosso tipo de mentalidade, querendo se esconder de alguém.
Nós queremos nos esconder dos relacionamentos, queremos nos esconder do servir, queremos nos esconder de estarmos diante de Deus, nós queremos nos esconder. Talvez nós ficamos com dificuldade de identificar como é que estou fazendo isso, mas o fato é que nós estamos fazendo isso. Então, o medo é brotado através do que Adão fez, no sentido de desobediência a Deus. O medo agora está instalado. E qual que é as implicações disso? São dois tipos de relacionamento. As implicações é que, no relacionamento com Deus, a evitação, a culpa, a desconfiança. Lembra do texto de 1 João? Que nós, vivendo em amor, vamos ter confiança diante do dia do juízo. Mas, além desse relacionamento com Deus, essas implicações, dessa forma de evitar Deus, essa forma de se sentir de alguma forma culpado, por isso que nós nos escondemos com vergonha, desconfiados, por isso que nós não sabemos confiar em Deus plenamente, há também uma recorrência. Porque quando nós vemos ali em Adão fazendo o que fez com Deus, nós vemos que Adão, ele foi amaldiçoado, junto com essa maldição, as consequências da maldição em Adão, a terra sofreu. Tudo na terra sofreu. Tudo pós a queda sofreu. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos que toda a criação geme com ardente expectativa, porque elas estão debaixo de um jugo que foi colocado lá no Éden. E você percebe que a partir de Adão ele começa a ter o que ele produz baseado no medo. E é interessante que o primeiro evento que vem depois disso é que dois irmãos se relacionam de uma maneira estranha e de repente um mata o outro. E o que levou esse matar o outro? Podemos falar com toda certeza, algum tipo de medo. Nós percebemos que Caim, ele ofereceu um sacrifício, a sua oferta não foi aceita. Ninguém gosta de perder uma competição. Medo de ser reprovado, medo de ser exposto como alguém que tirou uma nota menor, medo de que você foi avaliado e medido e você foi achado menos qualificado do que o outro. O medo é algo que instalado tem implicações com a nossa forma de se relacionar com o povo de Deus. Nós nos relacionamos com o povo de Deus com falta. Nós faltamos na forma de se relacionar com o povo de Deus. Dureza, nós sempre estamos suspeitando, né? Há uma suspeita, há milindre, há algum tipo de desconfiamento. Estamos sempre desconfiados de alguma coisa. Nós não estamos livres para se relacionar uns com os outros. Então, nesse sentido, amados, o medo, a raiz do medo, tem implicações da forma com que nós nos relacionamos uns com os outros. O medo impede termos liberdade. Muita gente, um aspecto do dia do juízo, eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho uma impressão que o imaginário coletivo, ou a mentalidade coletiva, ou a forma com que eu e você pensamos a respeito do juízo final,
ela não tem relevância. Nós não pensamos no dia do juízo final. Não é um tema, não também que a gente quer abordar no nosso dia a dia, que a gente quer saber a identificação desse tema com as nossas vidas. Parece que não faz sentido a gente ficar pensando em juízo no final, sendo que o meu boleto vence segunda. As segundas-feiras é o grande drama, onde o medo governa. Ah, meu Deus, vamos começar a segunda-feira. Aí a gente treina, né, um jeito de se livrar daquilo que nos oprime, os receios que a vida carrega sobre os nossos lombos. Medo. Então, é possível, amados, que esse medo relacionado ao juízo final, a gente não admite ele, e talvez não é porque a gente está usando de dolo. Não, é porque não tem relação com o meu dia a dia. Não tem relação com minha forma, com minha mentalidade. A minha mentalidade não abraça esse tipo de tema. Esse tipo de tema não faz parte da minha vida. Mas é interessante, né? Porque o apóstolo João vai dizer o seguinte, que é por causa do juízo final que há um medo instalado ali. Ou ele quer tratar o medo pelo juízo final. O apóstolo quer tratar o medo que há ali entre os irmãos, tendo em vista o juízo final. Mas nós não podemos fazer relação, nós não temos condições de fazer relação com isso. Sabe por quê? Porque eu às vezes eu esqueço como é que fala, mas nós somos crentes não praticantes. A gente crê, mas a gente não pratica. Sabe, quando um tempo atrás, talvez, 20, 30 anos atrás, era muito comum as pessoas falarem assim: não, eu sou católico, mas eu não sou praticante. E engraçado que agora no evangélico também tem um negócio desse. A gente é crente, é evangélico, mas não é praticante, porque a gente não consegue lidar com esses temas na nossa rotina, no nosso dia a dia. Mas, entretanto, todavia, a gente precisa entender que não importa se a gente não está conseguindo valorizar esse tema, ou dar relevância, importância a esse tema, o ponto é, o medo está instalado em você. E nesse sentido, muita gente não verbaliza medo do juízo, mas vive diretamente os efeitos relacionais e existenciais do medo que nasce no Éden. O medo ligado à vergonha, à exposição, à perda de controle, à punição percebida, à fuga, à autojustificação. É como se o medo do juízo estivesse camuflado em medos do cotidiano. Muita gente, com relação ao medo da punição, da condenação, não aparece com esse nome. Esse nome não faz parte. Mas ele reaparece com o medo da morte, medo de perder tudo, medo de ser abandonado, medo de não ter controle. Quantos de nós têm a coragem de pensar na morte e aceitá-la? Esse tipo de pensamento, esse tipo de medo da morte é algo instalado dentro de nós que remete ao juízo. Entretanto, a gente está às portas de uma possibilidade de morte, mas nós não entendemos o quanto isso é implicativo em nós. Mas isso foi instalado lá no Éden, não tem como nós corrermos disso.
Podemos não nomear como um juízo final. Todos nós vamos prestar contas no dia da vinda de Deus. Podemos não nomear assim, mas o medo é recorrente na nossa vida, naquilo em que nós vivemos no nosso dia a dia. Quando João fala que o medo produz tormento, gente, que coisa mais verdadeira. Que coisa mais verdadeira. O medo da morte, o medo do fim, o medo da separação, da exposição, de ficar em casa, o medo de Deus. Quando nós olhamos para que o João está falando, entendemos que há uma sentença sobre aqueles que está com medo. E a sentença é que, olha, se você está com medo, você não está sendo aperfeiçoado no amor. E é uma sentença que está sobre aqueles que têm medo, porém ela tem um escape. Porque o texto diz que Jesus se entregou por nós. Deus nos amou de tal maneira que deu Jesus para nós. E agora, permanecendo nele, viveremos em amor. Permanecendo no amor, permaneceremos nele. E o verdadeiro amor, ou seja, a vivência disso, lança fora todo medo. Se eu não tenho confiança diante desse medo, sabe o que acontece? A minha espiritualidade, eu vivo uma espiritualidade na defensiva. Oh, meu Deus, me livra disso. Eu sempre passo a interpretar Deus como ameaça e não como pai. Eu busco me esconder de forma religiosa, eu busco me esconder de forma emocional, eu busco me esconder de forma moral, eu busco me esconder. Eu não tenho condições de reconhecer quem eu sou, eu simplesmente me escondo. Eu não consigo ficar nu. Eu quero me esconder, eu não consigo, parece que é difícil ficar nu diante das pessoas, diante de Deus. E é por isso que esse tipo de condição humana muda a forma de nós nos relacionarmos com as pessoas. Nós passamos a amar menos no lugar de amarmos mais. Passamos a perdoar menos ou quase inexistente perdão, enquanto precisávamos perdoar constantemente. Lembra de Pedro querendo saber de Jesus quantas vezes deve perdoar o irmão? Jesus faz uma conta que, esquece, não tem como parar. Se você parar, você deixou de ser meu discípulo. Vai perdoar sempre. E também nós confiamos menos, sendo que a moeda, gente, da fé, ou seja, sendo que o desdobramento da fé é confiar em Deus. Mas o medo impede tudo isso. Uma vida cristã é marcada por tormento e não por liberdade, quando nós deixamos com que o medo governe nossa vida. Agora, nós precisamos fazer uma comparação. E talvez nas Escrituras, o medo aqui, e até mesmo o temor, eles vão ter a mesma dinâmica de conceito, digamos.
né? É medo mesmo, temor e medo. Mas vamos fazer uma dinâmica aqui, aonde o temor é algo que nós vamos colocar na expressão temor no Senhor. E a outra expressão é o medo, como diz o texto, né? Tormentoso. Aqui em Gênesis 3, nós vemos o medo empurrando a gente para longe. O medo leva à fuga, pois Adão fala: tive medo e me escondi. O medo produz defesa, máscara, silêncio e isolamento. O medo não gera transformação, gera tormento e tentativa de autoproteção. Gente, autoproteção, meu Deus, crente não podia ter tem que ter autodomínio, né? Tem que ter fruto do Espírito Santo, autodomínio. Autodomínio não é. Domínio próprio, perdão. Obrigado. Mas autoproteção. Enquanto o temor do Senhor me puxa para perto. Temer a Deus me puxa para perto. O temor me leva ao encontro e não ao esconderijo. O temor o temor não me aprisiona. Ele me torna sóbrio e vivo diante de Deus. O temor não me coloca atrás das árvores, ele me coloca diante do trono. Então, irmãos, o medo me leva a me esconder, o temor me leva a me apresentar. O medo me tranca do lado de fora, porém, o temor me conduz com intrepidez além do véu. O medo me afunda em culpa e paralisia. Já o temor me conduz ao arrependimento e à vida. Meu Deus. O medo me faz desconfiar do coração de Deus. Mas o temor me faz confiar na santidade e na bondade de Deus. Talvez as palavras, irmãos, podem ter conceito, mas temor no Senhor é o jeito de nós vivermos de tal maneira em que o medo é lançado fora. Então, no cotidiano, amados, ou seja, no cotidiano cristão, nosso dia a dia, né, há um tipo de atormentamento, né? Nós somos atormentados. Então, nós já falamos sobre o medo da morte, medo do futuro. Isso causa uma ansiedade existencial. Medo da reprovação de Deus, insegurança espiritual. Quando a gente vive isso, por exemplo, as nossas interpretações de perdas, né? A gente tem um imaginário de que se as coisas estão indo ruim, a gente já quer avaliar aonde nós estamos errando. Aonde nós estamos errando? Porque a gente precisa enxergar onde está errando, porque a gente não quer passar por essas circunstâncias. Isso tem valor, em certo ponto. Mas muitas das vezes o fruto disso é o medo. É o medo de Deus, é o medo do que Deus está fazendo com você. Então as dificuldades não podem ser punição imediata. Isso está relacionado àquilo que foi instalado em você a partir do Éden, que é o medo. Deu errado, então Deus está contra mim. O que eu fiz de errado? Tem uns aspectos que a gente vê que é um mecanismo de defesa.
pessoas ranzinzas, pessoas iracundas. Olha aqui, eu até trouxe aqui para te dar uma lidinha. Ó, uma pessoa se torna iracunda, ou seja, propensa à ira, raiva explosiva, ou ranzinza, rabugenta, mal-humorada, cronicamente insatisfeita, por uma combinação de fatores emocionais, psicológicos, físicos e ambientais. Esse comportamento muitas vezes funciona como escudo defensivo, uma forma de comunicação falha ou uma sintonia de um sofrimento interior maior. Tem pessoas que, quando você olha para elas, elas são tão garantidoras de uma pessoa segura. O ranzinza e o iracundo, eles demonstram isso. Pessoas que, sabe, eles estão seguros de si, mas são mecanismos de defesa para maquiar, para mascarar aquilo que está corroendo a sua alma, o medo. E as implicações desse tipo de pessoa, elas sempre estão expelindo pessoas. Elas estão sempre fazendo coisas para expelir pessoas, para se afastar de pessoas, para as pessoas se afastarem delas. Elas não têm uma palavra amiga, elas não têm um adorno de carinho. Elas sempre estão iracundas, semblante fechado, carrancudas. Ninguém escapa, amado. Pensa numa pessoa que você acha que pode escapar dessa condição. Não existe. O medo faz parte do ser humano e fará até a segunda vinda de Jesus. Então, o apóstolo João mostra aqui uma correlação, amados. E esse aqui agora nós estamos aqui caminhando para compreender melhor agora como lidar com isso. Veja bem, o que impede a gente se livrar ou atenuar ou congelar o sapinho do medo é o amor a Deus. É o que o texto de 1 João que nós lemos está falando. Esse trecho, junto com mais uns 5 versículos anteriores, vai falar sobre o amor de Deus. Então, o amor de Deus é a ferramenta para você governar o seu medo, ou lidar com o seu medo. Mas olha o que o apóstolo João vai dizer com relação a isso. Veja bem, olha as implicações dessa expressão. Não é possível dizer amo a Deus e viver em ódio ou ruptura com o irmão. Aqui instala aqui o aspecto do crente não praticante, né? Que é o cara diz que ama a Deus, que quer servir a Deus, que está sempre, né, bem intencionado, querendo viver a vontade de Deus, mas tem uma ruptura com a vida da igreja, tem uma ruptura com os irmãos, tem uma ruptura com o relacionamento com os irmãos. Segundo o apóstolo João, esse cara é mentiroso. É um malandro, é um mascarado, é um crente não praticante. Porque a correlação é óbvia do que o apóstolo João vai dizer. Se você ama a Deus, a correlação é que você tenha convívio efetivo, amoroso com seus irmãos. Uau!
Que coisa maravilhosa. Que confronto que me leva ao arrependimento ou ao endurecimento do coração. Ou um ou outro. Ou seja, amados, se a relação vertical é curada pelo amor, ou seja, a confiança, amar é confiar, isso necessariamente aparece na relação horizontal, que é a comunhão que nós temos uns com os outros. Se não aparece, não há coerência. Tem que haver a correlação. Lembra de Caim? Nós somos Caim, gente. O medo dentro de nós nos leva a matar o outro. Não no sentido figurado. Glória a Deus. Mas nós matamos o outro em outros aspectos. Indiferença. Indisposição. Meu Deus. Falta de vigor. No que o apóstolo Pedro vai dizer que entranháveis afetos. É olhar para a Patrícia e falar assim, gente, essa mulher é uma bênção de Deus. É abraçá-la. E lembrar que Deus é fiel. Caim representa a lógica da ruptura, da rivalidade, da morte. Onde o medo e a inveja governam. Agora, quando nós vemos Jesus e seus discípulos, nós vemos um outro tipo de raciocínio, porque a lógica ali é reconciliação à vida. Jesus, ele fica com aqueles 12 homens que ninguém quis. Eles não eram a florzinha de Jesus, como diz minha sogra. Ninguém quis, ele pega para si, abraça, convive com aqueles homens e mostra o modelo que uma igreja deve viver. Talvez vocês não tenham uma noção do que a gente está falando. Entre eles, os 12, tinha um que deu um beijo falso, né, um beijo de traíra, e levou ele para a cruz. É esse tipo de gente que estava com Jesus. É gente que falava assim, não, Senhor, quer que eu peça um raio para matar esse infeliz? É gente desse tipo que Jesus escolheu. E aí, lógico que você não, mas aqui é só uma força de expressão, porque né, a gente está no público, precisa de uma força de expressão para comunicar a mensagem, né? E você não quer conviver com o seu irmãozinho. Lógico que vocês aqui presentes estão todos bem, está tudo tranquilo, né? Vai ficar só registrado aqui para alguém na internet, né? Quem sabe vai precisar disso. Você quer correr do culto que dura no máximo, às vezes dura muito, né? Mas dura aí no máximo 2 horas. Quer correr dos irmãos, não consegue ficar para lapidar esse medo, para desenvolver coisas diferentes. Eu estava comentando com a Emilene, né, sobre essa mensagem, e lembrando assim, né, gente, meio de semana é um caos. A gente desvia de um e a outra acerta, enfim. Mas quando chega o domingo, gente, quando chega o domingo eu esqueço dos problemas. E é interessante que eu posso até dizer que parece que Deus comunicou isso no meu íntimo. Gente, esse é um aperitivo, amostra grátis, né?
isso é uma amostra grátis do que Deus quer fazer conosco para nos ajudar a mitigar o medo. Eu perco todo o medo quando eu estou entre os irmãos. O medo vai embora. É lógico que às vezes no culto aqui vem uma perturbação, tal, graças a Deus aparece alguém, ora comigo, põe a mão em mim, glória a Deus, e o espírito de tranqueira, né, vai embora. Mas, amados, é o perfeito amor que vai resolver o nosso problema. Jesus nos ensinou a viver assim com os seus discípulos. Então, a cura, irmãos, é obtida a prova de amor com Deus. Então, a gente não tem isso para entregar para os nossos irmãos. A gente não tem isso para entregar para aquele que está congregando comigo. Mas não tem problema você não ter. O problema é a falta de obediência naquilo que Jesus está chamando para nós vivermos. Você realmente não tem esse amor, mas Jesus te amou primeiro. E é isso que ele fala aqui. Porque ele nos amou primeiro. O que ele está dizendo? É a capacitação para você viver em união com os irmãos, em convívio com os irmãos. Deus amou primeiro, enviou o Filho como propiciação. Deus lidou com o pecado. O centro não é mais a minha performance, é a obra de Cristo. Não é o que eu faço, não é o que eu faço de certo, não é o que eu faço de errado, mas é o que Ele fez, que é pleno e perfeito, que cobre tudo o que eu vou fazer. Você acha por... Gente, a igreja é uma oficina. Sabe, a gente é um monte de carrinho com peça bagunçadinha, que tem que trocar, que tem que dar manutenção. E a gente, na igreja, a gente vive isso. A gente sai com o carrinho arrumadinho, né? E vai conviver com as pessoas lá fora, e elas vão perceber o cheirinho, né? De um carro que saiu da manutenção agora. Que manutenção é essa? A operação do Espírito Santo, fazendo com que eu e você tenham um bom perfume de Cristo. Entende, irmãos? Então, é uma oficina. Se a gente não lidar com isso, a gente vai perder o melhor do banquete de Jesus. Jesus morre não por uma nação, mas para reunir em um só corpo os filhos de Deus dispersos. Tinha comunidades que acreditavam tanto nisso, os Quakers, os moravianos. Eles acreditavam tanto nisso, que Jesus não morreu por causa de uma nação, não morreu por causa de Israel, mas ele morreu para reunir os seus dispersos, seus filhos dispersos. Então tinha grupos, comunidades, como a nossa, que acreditava tanto nisso, que eles viviam juntos, tipo numa mesma vila. E são lembrados até hoje. Os moravianos mesmo, eles são referência do maior movimento missionário da era moderna. Eles tiveram um convívio tão poderoso que eles tiveram uma reunião de oração que durou 120 anos. Uma reunião coletiva de oração que durou 120 anos. Não é todo dia, não, é ininterrupto. Não parava de orar. Uma comunidade que se juntou para fazer turnos constantemente de oração. A maior
o maior envio missionário de todos os tempos. Os filhos dos moravianos se davam como vendidos a escravos para poder alcançar nações não alcançadas. Se vendiam, nunca mais ia ver os pais. Jesus morreu para que a gente possa reunir. Mas não é reunir, gente, igual a gente faz, não. A gente vem aqui, faz o cultozinho, né, e tal, e aí passa toda essa liturgia e a gente pega e vai cuidar da nossa vida. Não, não é essa reunião. É procurar participar da vida um do outro de forma plena. Quanto mais plena, mais Jesus fica alegre. Quanto mais envolvidos, mais Jesus fica alegre. Olha a promessa, diz que é ordenado a bênção quando isso acontece. Deus ordena uma bênção dos céus sobre esse povo por causa desse tipo de comportamento. O amor de Deus não só perdoa, ele reúne. Ele não só absorve, ele reconcilia. Você sabe que sobre você repousa o ministério da reconciliação? Como é que nós podemos ser chamados para a reconciliação se o nosso convívio entre irmãos, ele tem uma indiferença? A gente precisa estar livre, gente, livre, para desfrutar do amor de Deus derramado na vida de cada um de nós. E olha, um exemplo, o exemplo que eu gosto de dar, o exemplo que eu quero dar aqui é de Estevão. Cadê o Estevão? Está na salinha. Pois não estou falando desse Estevão, não, estou falando do Estevão da Bíblia. Jesus também, do mesmo jeito, diante dos seus algozes. Jesus na cruz, sacrificado, crucificado, naquela cruz, ele ora pelos seus inimigos. Estevão, momento apedrejado, no momento desse apedrejamento, imagina a violência, o corpo dele todo sendo quebrado por causa das pedradas. Ele com um rosto de anjo, né, como quem tivesse uma iluminação diferente, olhou para os céus e viu Jesus à destra de Deus. E orou: não impute a eles esse pecado. O amor aperfeiçoado é o amor que permanece mesmo quando há um custo. Se o custo se eu não ter descanso no domingo, e olha que eu descanso aqui, todo domingo eu descanso muito bem, gente. Eu não imaginava, acho que é uma noia, gente, é uma noia, né, Hernani? É uma noia. É uma mentalidade que a gente acha que vai para casa descansar. Não vai. Não vai. E essa mentalidade impregna na gente, e a gente quer escapar de estar junto, sabe? Dá um cafubira, como diria o Nino, né? Dá uma cafubira, e a gente quer escorregar, e arruma, né? Arruma dor, arruma um monte de coisa e escapa. Adãozinho. Esse tipo de amor só nasce quando o medo da condenação foi expulso. E a pessoa fica livre para amar. O que sai primeiro? O amor aos irmãos e a Deus? Ou o medo? O que você tem primeiro? Hoje eu tenho mais medo do que isso.
Então se lance no amor com os irmãos. Porque é certo que se lançar ao amor com os irmãos, a impressão que dá é que nós estamos procurando avidamente amar a Deus. Terminando, irmãos. Então, irmãos, a unidade não é um clima bom, é testemunho. Porque é para que o mundo creia, não é assim que Jesus orou? É para que o mundo creia. O mundo não está crendo, se é que está crendo ou não. O mundo não está crendo, se eles não está crendo é porque a igreja não está vivendo uma vida de unidade. João 17 é testemunho. E Atos 42, vão falando que forma é que havia esse amor comunitário. Eles viviam em doutrina, comunhão, partir do pão, oração, generosidade expressa, alegria, singeleza. E é assim que o Senhor vai acrescentando, entende? É o testemunho da igreja, é o testemunho do nosso convívio, é o testemunho de nós sermos crentes praticantes, é que vai fazendo com que o Senhor acrescente os que vão sendo salvos. Então, amados, temor é reverência diante da ação de Deus. O medo é ir de encontro ao que Deus está nos chamando. É ao encontro, às vezes eu esqueço, ao encontro é legal, né? De encontro é confronto. Então, nós precisamos compreender que só ao encontro com o que Deus deseja, que é amar intensamente uns aos outros, é que o medo é lançado fora. E quem gosta de conviver com medo, ele está correndo um grande risco de não estar sendo aperfeiçoado em amor. E no dia do juízo, você querendo, acreditando ou não que vai prestar conta, vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, amados, o medo que atormenta começou quando o homem se escondeu de Deus. Parece que permanece até hoje. Quantos de nós... Eu fico olhando aqueles folhetozinhos lá na mesa, né? Quantos de nós estamos usando aqueles folhetinhos para treinar o seu cérebro, treinar o seu cérebro a gostar da leitura bíblica, fazer um acompanhamento, sabe? Juntar esse tanto de texto da Bíblia e colocar para dentro? Se você ler ruim, você gasta 30 minutos. Se é ruim para ler, 30 minutos. Poxa, Deus não pode ter 30 minutos no seu dia. Se você ler mais ou menos igual o Juliano, é 15, né, Juliano? Dá tempo ainda. O ano passado eu fiquei 30 dias atrasado. Boa de vergonha falar isso, mas fiquei. Dá tempo ainda. Pega lá o folhetim. Lázaro, pega um folhetinho desse aí, levanta ele. Gente, olha lá para o Lázaro. Olha lá, o folhetinho que eu estou falando lá. Oh, coisa boa. Nós precisamos treinar nossa alma a escolher Deus. Não é assim que Davi fala, né? Fiz calar e sossegar minha alma como criança que acabou de mamar. Relaxa. Precisamos treinar a nossa alma a ler as Escrituras constantemente, sempre e toda e sempre. O amor perfeito se revelou quando Deus veio ao encontro do homem em Jesus. Aleluia. E esse amor, quando amadurece em nós, produz confiança diante de Deus e amor prático ao irmão. E assim, esse testemunho alcançará o mundo. Vamos orar.
Santo e amado Deus, obrigado, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade de podermos conversar coisas que são tão latentes na nossa vida, que têm nos perturbado. Queremos conhecer mais sobre isso, Senhor. Nos ajuda a nos entregarmos mais na Tua presença e conhecer a nós mesmos, Senhor. Com relação a tudo isso, Pai, temos tanto a reconhecer, Senhor. Temos tanto a ousar falar contigo e aprender a ficar nu diante do Senhor, sem vergonha, sem receio. Aprender, Senhor, estar diante de Ti, confiando que o Senhor Ele é quem resgata, é quem restaura, é quem perdoa. Ó Deus, quem somos nós, Senhor, para podermos corrermos dessa vida, Senhor, esse mundo que não para, Deus, vivermos nesse mundo sem depender do Senhor. Ó Deus, nos conecta a Ti, Senhor. Nos leva a um relacionamento vívido contigo, Deus. Restaura, Senhor, essa comunhão minha, dos meus irmãos contigo. Ajuda-nos, Senhor, a olharmos para Jesus e ver suas orientações tão maravilhosas, para nós entrarmos no nosso quarto, fecharmos a porta, estarmos com o Senhor em secreto. Ó Pai, queremos mais de Ti. Não queremos que o mundo tenha parte no nosso coração. Não queremos nos deixar levar, Senhor, pelo medo. Queremos, Senhor, confessar tudo isso que está dentro de nós diante de Ti. Queremos aprender a lidar com isso, falar com o Senhor. Meu Deus, como tem sido difícil parar esses dias. Mas, Pai, por favor, Espírito Santo, não deixe, Senhor, que dias passem, semanas passem, meses passem, 2026 passe, e nós não abraçamos ficar contigo. Te peço, Senhor, ajuda-nos, Senhor, nas nossas limitações, nas nossas debilidades, porque queremos mais de Ti. Em nome de Jesus.